Vamos lá então, terminar o capítulo 9 de Romanos. Vamos ler então Romanos 9, do 25 em diante. Assim também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Guarda bem esse versículo: o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Até aí tá bom, meus irmãos. Lembrando o assunto de Paulo aqui em Romanos 9, ele começa falando sobre predestinação, uma doutrina que muitos abominam, mas está claro na Escritura. Então não cabe a mim e a você discutirmos e simplesmente aceitá-la. Eu sei que entendê-la é difícil. Eu acho que essa é a 6ª ou 7ª pregação sobre o capítulo 9. É difícil de entender, é óbvio. Mas não é porque é difícil de entender que nós não vamos aceitar algo que está explícito aqui na Escritura. No versículo 27, como nós lemos aqui, Paulo, ele diz assim, olha, vamos ler de novo, né? Só 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Paulo aqui, ele está dizendo assim, olha, a promessa de Deus é de fato para o número de pessoas que você não consegue contar, algo inumerável. Mas, além das promessas de Deus, só o remanescente é que será salvo. Remanescente significa restante. A declaração que Paulo está fazendo aqui é uma declaração séria, está dizendo assim, que, infelizmente, a maioria da nação judaica seria punida pela ira de Deus. Por mais que aquele fosse o povo de Deus, Paulo disse, a maioria de vocês será punido. E aqui, quando ele cita Isaías, o que Isaías tinha em mente? Isaías tinha em mente, de fato, dizendo o seguinte, olha, se vocês não se arrependerem de seus pecados, os caldeus virão e destruirão vocês. O povo não ouviu o profeta e aconteceu exatamente como Isaías tinha clamado. Jerusalém foi destruída, eles foram levados cativos para a Babilônia, e depois de 70 anos como escravos na Babilônia, apenas um pequeno remanescente voltou para Canaã, para a terra prometida. E é claro, quando Paulo ele cita Isaías aqui, ele está dizendo, aquilo que Isaías profetizou se cumpriu na vida do povo de Deus. É por isso que ele diz aqui, olha, a palavra de Deus cabalmente se cumprirá. Porque aquilo que Deus diz não falha. Essa é a diferença de palavra de Deus e palavra de homem. A palavra de homem, ele fala, e pode ser que cumpra, pode ser que não. Palavra de Deus não erra. Aquilo que Deus disse, de fato, acontece de forma cabal, como diz aqui a palavra do Senhor. Mas Paulo estava dizendo, olha, não apenas a respeito do povo de Israel sendo escravo, sendo levado como cativo para a Babilônia, mas teve outra aplicação essa palavra de Isaías também. Lembra? Logo após a morte de Jesus, no ano 70, diz a Escritura que, a história também confirma isso, que Jerusalém foi destruída pelos romanos. Nero tacou fogo em toda a cidade. E alguns dizem que ele tocava sua harpa, sua lira, enquanto a cidade pegava fogo. Mas é claro que não apenas a aplicação da época de Isaías, não apenas a aplicação do período apostólico, mas isso é um aviso para nós também. Embora muitos frequentem a igreja, essa continua sendo uma verdade. Infelizmente não são todos que serão salvos. O remanescente, uma pequena parte, é o que Paulo vem argumentando em todo o capítulo 9. Lembra quando ele diz, nem todo de Israel é de fato israelita. Não pense que todo esse aglomerado que hoje se encontra dentro de uma igreja denominada cristã,
reformada, protestante, pentecostal, seja lá qual for, não pensem que todo esse povo que está dentro de uma congregação, dentro de um prédio desse, ouvindo o livro certo, a palavra certa, não pense que todos eles de fato são filhos de Deus. Não são. Assim como eram com os judeus. O povo da promessa, mas muitos pereceram. Muitos. Então o que Paulo está dizendo aqui é mais um exemplo para nós. Mais um exemplo para mim e para vocês de que a palavra de Deus de fato ela não falha. Quando os profetas eles diziam que o Senhor viria e que o Senhor castigaria aqueles que não se arrependessem dos pecados deles, sabe qual que era a reação do povo? Riso. O povo não acreditava. Muitos não acreditavam em Deus. E aqueles que de fato criam em Deus tinham uma imagem deturpada de Deus na cabeça. Aquela imagem do Deus amor. Pastor, mas Deus não é amor? É óbvio que é. Só que não confunda Deus ser amor com aquele vovô bonachão que deixa o neto fazer o que quer. Não confunda as coisas. Então, o que Paulo diz é justamente isso. Olha, quando foi pregado que Deus, de fato, subjugaria o seu povo, puniria o seu povo, eles não deram ouvidos. E, de fato, o que aconteceu? Foram punidos. Viraram escravos da Babilônia. E se você ler o Antigo Testamento, esses dias eu estava explicando para o meu filho mais velho, eu falando justamente isso para ele. Você lê o Antigo Testamento, mudam os personagens, mudam as épocas, mudam os anos, mudam os reis, muda o povo, a história quase sempre se repete. Deus diz, arrependam-se e eu os curarei. Se vocês permanecerem no pecado, serão punidos. E a Bíblia, na verdade, esse é o contexto. Mudam o povo, épocas, pessoas, é isso que acontece. Desde a época de Noé, lembra quando Noé disse? Vai vir o dilúvio. O dilúvio era um símbolo do juízo de Deus. A Escritura diz que o povo não deu ouvido para ele. O povo casava, se dava-se em casamento, bebia, fazia festa. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, claro que não. Casar, bênção. Festejar, bênção. Só que o povo fazia isso e não ligava para aquilo que o homem de Deus dizia. Qual foi a consequência? Dilúvio. Todos pereceram, com exceção da família de Noé. É só, meu irmão, eu e você olharmos para a Escritura e vermos que dia a dia a palavra de Deus tem se cumprido. E se de fato dia a dia a palavra de Deus tem se cumprido, eu e você podemos ter a certeza absoluta, sendo redundante de propósito, nós podemos ter a certeza plena de que a palavra de Deus vai se cumprir. Tem um homem de Deus que ele disse assim, os moinhos de Deus moem devagar, mas moem fino. É isso que acontece. O povo às vezes pensa assim, não, Deus não pune. O povo de Abacuque pensava assim. Vários períodos da história o povo pensava assim, não, Deus é amor, Deus não pune. E o que eles viram foi de fato, Deus de forma às vezes lenta, mas punindo. E com base nisso, eu quero passar apenas 2 princípios hoje, né? Primeiro princípio é, os religiosos não alcançaram a justiça de Deus. Está errado ali, me perdoa. Os religiosos não alcançaram a justiça de Deus. A conclusão aqui do capítulo 9, dos argumentos de Paulo, é o seguinte: o povo religioso que tinha Bíblia, que estava nos cultos, que servia o Deus verdadeiro, esse povo não conseguiu ser justificado, ao ponto que os gentios depravados, que nunca ligaram para Deus, esses alcançaram a justiça divina. E é claro, quando ele diz que o povo de Deus não alcançou e os gentios alcançaram, ele não está generalizando, dizendo que todos os judeus não foram aceitos. Foram aceitos sim, uma pequena parte. E não está dizendo também que todos os gentios se arrependeram, porque nós sabemos que isso também não é verdade. Não foram todos, mas alguns. Judeus você pode trocar por religiosos, para ficar mais fácil de você entender. Porque assim eram os judeus. Eles eram como se fossem nós, os crentes de hoje, os religiosos de hoje. Então fica mais fácil de você entender. Qual que era o grande argumento dos judeus, dos religiosos da época de Jesus Cristo e até mesmo antes? Eles diziam assim, aqui nós temos a lei de Moisés, a lei moral, que Deus deu para o povo. O nosso objetivo é cumpri-la, porque nós, cumprindo-a, nós alcançaremos a justiça de Deus e seremos salvos. Então eles colocavam a lei como objetivo. E eles diziam, se cumprirmos, seremos salvos. E a Escritura diz que eles não alcançaram, que eles não conseguiram cumprir. Porque não basta apenas você cumprir os mandamentos. É necessário que você tenha fé em Jesus Cristo, porque se você for analisar, meu irmão, os mandamentos, você vai ver. Você não dá conta de cumprir. Eu não dou conta. Eles não entenderam.
foi quase que uma pegadinha de Deus, no sentido seguinte, ó, aqui estão os meus mandamentos, porque os mandamentos mostram o caráter de Deus, e Deus diz assim, olha, se vocês cumprirem os mandamentos, vocês terão vida. E o povo disse assim, nós cumpriremos, Senhor. Tadinho deles. Mal sabia que aquilo na verdade era para eles olharem e disserem assim, e falarem assim, Senhor, não dá. Nós não damos conta. O que o Senhor pede é muito difícil. Lembra só o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quantas vezes você não vem ao culto por preguiça? Quantas vezes você não ora por sono? Quantas vezes você coloca inúmeras coisas antes de Deus? Sendo que o mandamento é buscar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus de todo o coração. Quantas vezes nós colocamos o nosso filho, a nossa esposa, as nossas vontades na frente da vontade do Senhor? Você acha que estamos cumprindo esse mandamento? Quantas vezes negligenciamos com o culto a Deus? No serviço somos perfeitos em relação ao horário. No culto a gente acha que é bagunça. E queremos dizer que cumprimos o primeiro mandamento, não cumprimos. Ao segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Quem consegue, meu irmão? Nós por natureza somos egoístas. Nós não queremos tirar de nós e dar para o próximo, mas queremos fazer o contrário. Se puder arrancar tudo do próximo para ficar para nós, é assim que fazemos. Essa é a lei de Deus. Então, portanto, o povo tinha que olhar para aqueles mandamentos. Nós temos que olhar para esses mandamentos e dizer, Senhor, eu não dou conta. Se o Senhor não tiver misericórdia na minha vida, eu estou perdido. E eu não vou nem falar toda a lei, não. O Pentateuco, os 5 primeiros livros. Leia só os 10 mandamentos. E tente cumpri-los à risca. Talvez o único que você consiga é o mais fácil. Sabe qual? Guardar o sábado. Não trabalhar no sábado. Tem brasileiro que não trabalha quase nem dia, não gosta de trabalhar, né? O sábado ainda é mais fácil. Agora olha os outros. Olha como são os outros. Diz que nós temos que amar o próximo. Diz que nós temos que não matar. Pastor, estou livre desse sangue. Mas os mandamentos do Senhor não é apenas de forma externa. Lembra quando ele diz, não matarás, eu porém vos digo, aquele que desejar o mal para o seu próximo, é réu do inferno. Meu irmão, só nessa tacada acabou todo mundo nós aqui. Sem exceção. Não adulterarás. Daí Jesus dá a explicação correta. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura cometeu adultério. O desejo é pecado. Não cobiçarás. Meus irmãos, esse mandamento derrubou Paulo. Esse mandamento derruba nós todos. Quem nunca cobiçou algo do próximo? Às vezes o carro, o salário, o emprego, os filhos, os talentos. A Bíblia diz, não cobiçarás. É por isso que quando nós lemos Tiago 2,10, olha o que diz a Escritura. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Uma vez eu vi um programa da Igreja Adventista, e até que a exposição estava correta, que é claro, né? Eles colocam primeiro as coisas corretas, até que ele chegou em Tiago 2,10. Ele disse isso. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Na hora eu chamei minha esposa, falei para ela assim, quer apostar que agora vai falar do sábado? Que adianta você guardar toda a lei e não guardar o sábado? Dito e feito. O que adianta você guardar todos os mandamentos e não guardar o sábado? A pergunta é, quem consegue guardar todos os mandamentos? Hein? Tem um monte de presidiário lá que guarda o sábado, não faz nada. Doente, desempregado. Ora, guarda o sábado. Mas e os outros? O sábado é o mais fácil de todos. É por isso que ele diz, guardar toda a lei. Mas está sendo irônico, quem consegue guardar? Ninguém. Mas vamos colocar que você seja uma pessoa especial. Você aqui, iluminado. Você diz, pastor, eu não errei nenhum desses mandamentos que Deus diz. Na verdade, eu tenho apenas um erro. Em toda a minha vida, a única coisa que eu fiz de errado, e eu estou contando pensamentos também. A única coisa que eu fiz de errado, você diga sempre a mim, pastor, uma vez eu roubei um alfinete. Só isso. Nunca passou um pensamento errado na minha mente. Nunca tratei mal as pessoas, pai, mãe.
esposa, filho, ninguém. O único pecado que eu tenho é um alfinete que eu roubei. Você é quase um anjo. Você poderia herdar o céu por isso? Óbvio que não. Você imagina um ladrão de alfinete no céu? É incoerente. Não pode. É por isso que eu e você temos que olhar para a lei do Senhor. E a única forma de alcançar a justiça é saber que nós não somos justos. É saber que as nossas obras não são boas o suficiente para alcançar o padrão divino. É por isso que nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós. Depois aqui no versículo 32, quando ele diz, né? Por que aqueles judeus, por que aqueles religiosos não alcançaram a justiça? Daí ele responde, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Ou seja, por que aquele povo não conseguiu ser justificado? Porque eles achavam que pelo que eles faziam, eles seriam justificados diante de Deus, por meio das obras da lei. Olha, contando que eu guarde o sábado, contando que eu não mate, que eu não roubo, que eu dê o dízimo, que eu faça isso e aquilo, eu então serei justificado. E de fato, eles caíram por conta disso. Eles não entenderam que não é o que eles fazem que salva, mas sim o que o Cordeiro de Deus fez, que traz redenção e salvação para todos aqueles que nele creem. É por isso que nós não conseguimos. Ele diz assim, né, olha, a obediência por fora não adianta, meu irmão. Você precisa obedecer por fora, mas também obedecer por dentro. Ou seja, nós estamos perdidos se Deus não tiver misericórdia na nossa vida. Além do mais, lembra Mateus quando Jesus diz assim, que nós seremos julgados por toda a palavra frívola que dissermos aos homens. Palavra frívola é uma palavra dita sem o labor de pensar, sem o trabalho de pensar. Sabe aquilo que você fala de bate-pronto e às vezes fala besteira? É igual ao WhatsApp, aí você manda uma mensagem que não deve, o que você faz? Você apaga para todos. Mas as palavras vão e não tem volta. Jesus disse que nós seremos punidos até pelas palavras que nós falamos sem pensar. Isaías diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Eu já expliquei para os irmãos que é trapo de imundícia, não expliquei? É o absorvente da época. Antigamente as mulheres não tinham absorvente, faziam o quê? Cortavam algumas tirinhas de pano e colocavam no lugar do absorvente. Aquilo era trapo de imundícia. Isaías vem e diz que as nossas obras, comparadas com aquilo que devemos fazer para sermos salvos, é como um absorvente usado, fedido e infectado. Só que eu sei que diante disso você pode pensar assim, pastor, mas calma aí. Ainda que sim eu tenha as minhas falhas, mas eu tenho algo especial. Ou seja, eu tenho fé. Eu creio que de fato a minha salvação depende de Jesus Cristo. Por mais que eu tenha pecados, mas eu tenho fé nele. E por isso que eu tenho que ser salvo. Você percebeu que aí tem um grande risco de você transformar a sua fé em obras? Você pode se vangloriar até da fé, dizendo, olha, eu tenho fé e o outro não tem. Porque quando você diz, olha, eu tenho que ser salvo, por quê? Porque eu tenho fé. Você está dizendo assim, olha, o outro não teve capacidade de ter fé, mas eu tive, por isso eu mereço. Daí você pega algo chamado fé e acaba transformando em sua obra também. Ou seja, foi o seu ato de crer que o salvou, e o outro não teve esse ato, não pôde exercer a fé dele. O que você está dizendo, com outras palavras, é, eu salvei a mim mesmo. É isso que quem diz, olha, eu sou salvo porque eu tenho fé. Ele está dizendo, eu salvei a mim mesmo. Ainda que não de forma total e de forma parcial. Jesus fez uma parte, eu fiz a outra, que é ter fé. Eu vou explicar para você que até a fé realmente pode ser algo pecaminoso se você se vangloria dela. Efésios 2, 8 e 9 é um versículo bem conhecido. Olha o que Paulo diz. Porque pela graça sois salvos. Por que a gente é salvo? Pela graça. Que a graça, favor merecido. Aquilo que nós não fizemos por merecer. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é apenas um meio. Apenas um meio. Ela não é um fim em si mesmo. Ela é apenas um meio. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. Aqui é só um pouquinho de português. Esse pronome isso está se referindo à última coisa que foi dito, no caso a fé. E isto não vem de vós. Isto que é a fé. Pela graça sois salvos e isto não vem de vós. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, esta fé não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. A palavrinha dom, ali o significado é presente.
Ou seja, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E esta fé, que é apenas um meio, né, apenas uma ponte para a salvação, não vem de nós, diz a Escritura. É presente, é dom de Deus. Justamente com qual objetivo? Para que ninguém se glorie. É por isso. Porque senão o ser humano ele se vangloria até da fé dele. Ele vê lá o desgramado nas drogas, arrebentado, e diz: olha, Senhor, eu era tão pecador quanto ele. Ainda reconhece, aleluias. Mas ele diz: Senhor, mas eu era daquele jeito, mas graças a mim eu tive fé. Só falta falar isso, graças a mim. Ele não percebe que ele acaba fazendo da fé dele as suas obras. Mas vamos lá. Se você ainda acha que a sua fé te salva, me responda. Quem é que te fez crer? Quem te fez crer? Pastor, eu entendi o Evangelho quando foi pregado. A minha mente captou a mensagem do Evangelho. Você captou a mensagem do Evangelho graças ao seu entendimento? Sim, pastor. Eu nasci com um cérebro avantajado e eu consigo entender as coisas melhor do que muitos. Por conta disso eu entendi. Por conta disso eu fui salvo. Tá bom, você nasceu com um bom cérebro, por conta disso você conseguiu captar a mensagem do Evangelho. E quem te deu esse cérebro? O que você fez para você ser uma pessoa perfeita? Você percebeu? Compara, aí meu irmão, é só você olhar. O que você fez para nascer perfeito desse jeito? 2 braços, 2 olhos, 2 pernas, tudo funcionando certinho. O que você fez? Pastor, eu era bem dedicado desde o ventre. Fazia lá, né, barra no cordão umbilical. Quando a minha mãe ingeria gordura, o que? Eu rejeitava na hora. Falei, não, isso aqui eu não vou comer não. Pegava só as coisas saudáveis, pastor. Você não fez nada, meu irmão. Você é o que é, você tem o que tem pela graça, e a sua inteligência também é pela graça. Diante disso, você tem apenas 2 alternativas. Quais? Você crer que o acaso te fez do jeito que você é, pode até ser meio evolucionista, né? Processos evolutivos me fizeram assim. E eu, então, me formei. Ou você, de fato, precisa acreditar que o propósito de Deus, segundo a eleição, te alcançou. É o que diz Paulo aqui em Romanos 9. Esse foi o problema dos judeus. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. E qual foi essa pedra de tropeço que ele disse aqui? Tinha um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Você imagina a desgraça desses judeus. Eles, de fato, eles tinham o livro certo, que é o livro que nós temos. Eles serviam ao Deus verdadeiro. O único Deus. Eles não eram politeístas. Eles acreditavam em Deus, no único Deus verdadeiro. E eles mesmo, tendo o livro certo, crendo no Deus certo, a religião correta, mesmo assim eles não reconheceram o Salvador quando veio diante dos olhos deles. Isso é angustiante demais. Imagina o seguinte: uma vez eu vi, acho que foi na Corrida do Ouro, quando teve, não lembro se é década de 70, 60, não lembro. Lembra quando teve a Corrida do Ouro? Teve um rapaz que a febre era tão grande de achar ouro nas minas, ele vendeu a casa dele a preço de banana, foi embora para as minas para gastar tudo escavando e achar ouro. Algum tempo depois, sabe o que descobriram? O terreno dele era cheio de ouro. Ele tinha vendido a preço de banana e não achou ouro no outro lugar. Você imagina a angústia? Ele tinha tudo perto dele e não viu. Os judeus foram muito mais infelizes do que esse homem. Eles tinham um livro correto, eles tinham Deus certo. Diante deles, Jesus Cristo veio, Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo, fez milagre diante deles, fez milagres diante deles, e mesmo assim eles não reconheceram. Isso é triste. Você consegue ver agora a importância da gente evangelizar os evangélicos? Porque os evangélicos têm o livro certo, creem de fato no Deus certo, mas quantos não estão dentro da igreja hoje também, achando que são salvos por conta daquilo que eles fazem, por conta das suas próprias obras? Quantos aqui não são assim? Quantos nas igrejas evangélicas não estão assim? É por isso que nós precisamos, e muito, evangelizar os evangélicos. É por isso que é importante evangelizar os crentes, porque muitos têm o livro certo, estão no lugar certo, mas infelizmente ainda acham que são as suas próprias obras que os salvam. Muitos cristãos são cegos mesmo com a escritura aberta
diante deles. Isso é terrível. Eles acharem que a salvação depende daquilo que eles fazem. É o que Paulo diz. Aqueles que buscavam a justiça, esses não encontraram. E aqueles que não buscavam, acabaram achando. Então vamos lá, segundo princípio, para encerrar, por favor. Segundo princípio, o plano eterno de Deus. Bem curtinho para a gente encerrar. Quando a Escritura diz que o Senhor é eterno, não é apenas na eternidade futura, não é daqui para frente. Vamos ver a eternidade toda com Deus, isso é verdade. Um tempo que não se conta. Mas Deus, ele não é eterno apenas nesse ponto, mas também em relação à eternidade passada, de sempre existir. Da eternidade passada e eternidade futura. E de fato, o plano de Deus, a cruz, foi planejada antes da fundação do mundo, é o que diz a palavra de Deus. Não aconteceu como muitos dizem, olha, Deus, ele deu uma mudança no roteiro ali, por conta das coisas que aconteceram. Eu falo para você que eu aprendi assim no seminário. Olha a palavra de um pastor que eu respeito muito. Ele disse assim, a cruz foi uma correção de rota. Correção de rota. Do tipo, Deus planejou uma coisa, mas algo saiu do seu controle. O homem pecou. Então Deus, agora o que eu faço? Preciso mudar meus planos. Tem uma coisa mais ridícula do que isso? Achar que alguma coisa sai do controle de Deus? Então, Deus teve que mudar o roteiro para que nós pudéssemos ser salvos. E a ilustração que ele deu foi basicamente o seguinte. Imagine que você está saindo com a sua criancinha para um aniversário, e você põe a melhor roupinha que ela tem. Só que antes de chegar no carro, o menininho solta leite, derruba alguma coisa, e suja toda a roupa dele. O que você tem que fazer? Você tem que mudar o plano. Você precisa voltar e você já não vai colocar mais aquela roupa, precisa trocar. Ele usa essa ilustração para dizer que Deus fez assim com a cruz. Não era o plano que Jesus Cristo morresse. Mas por conta do pecado do homem, Deus teve que mudar o seu roteiro. Que é algo mais absurdo que isso, era só ler Isaías. Com um cordeiro mudo. Ele foi ao matadouro. É só ler as escrituras, meu Deus do céu. E você vai ver que não tem mudança nenhuma. Aqui no versículo 33, quando ele diz, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será confundido, é justamente por conta disso, aqueles judeus tropeçaram na pedra de tropeço chamado Jesus Cristo. O que a gente aprende com isso? Não basta apenas você ter o livro certo. É claro, nós acreditamos que esse livro aqui é o correto. Mas você ter o livro certo é apenas uma parte do caminho. Como que você interpreta esse livro é a outra metade. Se você crê que a Escritura de fato é a palavra de Deus, você andou 50% do caminho correto. Agora, a forma como que você interpreta a palavra de Deus vai realmente demonstrar se você é um crente verdadeiro ou um falso crente. A forma como o seu pastor interpreta a Escritura vai demonstrar se ele é um falso pastor ou se ele é um pastor verdadeiro. Em João 5,39, olha o que Jesus diz. E aqui eles estavam com judeus, peritos na Escritura, peritos na lei. Olha o que ele diz. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Não é nisso que nós cremos? Que a palavra de Deus, são nelas que nós temos vida eterna? Eles também criam dessa forma. Mas olha o que ele diz. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Mas como aí vocês são peritos aqui, na Escritura? Vocês têm o livro certo, vocês conhecem tudo. Vocês de fato sabem que essas palavras são palavras de vida eterna, que nelas contém as palavras de vida eterna. Só que vocês não conseguem ver que este mesmo livro é que fala a meu respeito. Ou seja, vocês são cegos, mesmo enxergando, mesmo sabendo ler. Vocês não passam de analfabetos funcionais, segundo a Escritura. Sabe qual era o problema dos judeus? Eles enxergavam o Messias como um libertador político, militar, com magnitude, com pompa. E o que acontece? Como que Jesus vem? Ele vem como libertador político? Ele vem como alguém forte? No seu cavalo branco? Não, o que nós vemos é uma antítese disso. Ele não vem num cavalo branco, ele vem num jumento. Quem conseguiria imaginar? O Salvador vindo num jumento. Ele é filho do imperador? Não. O seu Zé e da tia Maria. Qual Zé? O Zé da capitaria. Você consegue ver como isso confundiu a mente daqueles judeus? Por conta de uma interpretação errada deste livro. É tão interessante que em Lucas capítulo 10, Jesus diz assim, o que diz a lei? Como interpretas? Olha a pergunta de Jesus Cristo. O que está escrito na lei? Vocês sabem o que está escrito?
Espero que nós cristãos devemos saber. Assim eram os judeus. Mas não basta isso. O que está escrito na lei? Como vocês interpretam? Consegue ver? Que apenas você conhecer a letra não é o suficiente? A forma como você interpreta conta muito? Agora, meu irmão, você vai a um lugar, é que as pessoas dizem, Deus usa qualquer um. E eles gostam sempre de citar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era iletrado, falava problema, subir para cima, descer para baixo. É nós. Eles citam Pedro para se fixar naquele pensamento de que você não precisa estudar, garibar a palavra de Deus. Deus fala na hora, né? Ainda cita um salmo dizendo, abra bem a boca e encherei. Pregador que estuda não é de Deus. Porque se é de Deus, a revelação sai quase quentinha na hora. Meu irmão, já vi pregador na internet, às vezes ele está pregando, daqui a pouco ele para, já... O que, papai? Hã? Papai? Isso mesmo? Falarei, papai, falarei. Faz na vontade de dar uma voadora num peito de um cara desse. Não dá? E as pessoas acham que isso é ser espiritual. Nossa, ó, está na revelação quentinha na hora, saindo do forno. Absurdo. Hoje a Bíblia diz que o Senhor nos fala através do Filho, o Filho é a palavra. Daí às vezes não lê um texto, e se lê, fala de tudo, menos o texto que leu. E o povo vai à loucura. Glória a Deus, aleluia, porque só aquelas profetadas sem pé nem cabeça no meio do negócio. Agora, você vai a um lugar onde o pregador não sabe nem interpretar o português. Não estou falando de grego e hebraico, não. Eu também não tenho domínio sobre grego e hebraico, é difícil. Mas o que se espera é que o pastor, que o pregador tenha no mínimo um bom dicionário de hebraico, de grego, para consultar as palavras. Qual que é o significado verdadeiro? Agora você vai lá. O cara lê o texto, não fala nada que tenha a ver com o texto. O português do cara, o cara não consegue ler. Não consegue saber o que é pronome demonstrativo. O cara não consegue fazer o básico. Você realmente acha que Deus vai falar através de um cara desse? Meu irmão, não vai. Precisamos do mínimo. Uma vez eu vi um cara no Fantástico, um pastor, talvez alguém aqui já viu. Ele disse que Deus falou com ele para ele ter um filho com a irmã da igreja, que era casada. Só isso, né? E ele chegou lá no chifrudo, quer dizer, no marido, e disse assim, marido da moça, Deus falou comigo. É mesmo, pastor, o quê? Deus mandou ter um filho com a sua mulher. Meu Deus, pastor, como assim? Fica a minha mulher. É. E mostrou a Bíblia ainda. Olha aqui o que diz Oséias. Citou o texto pro cara. O cara, esse tinha que ser chifrudo mesmo, mais burro que o outro, que o pastor, falou assim, olha, se é Deus que está mandando, quem sou eu falar alguma coisa contra? Eis aqui. Use e abuse-a. Esse aí não falou não. Não, mas vocês dão risada, é verdade. Daí está lá a Bíblia, o repórter e o pastor. Daí o repórter falou, mas o que é isso aí, pastor, né? O senhor vai ter um filho com a mulher lá e Deus mandou? É, ele mostrou Oséias lá, se eu não me engano pega a mulher, a tua vizinha e a adúltera. Esse é mais ou menos o texto. Pega a mulher, a tua vizinha e a adúltera. Como que ele leu? Pega a mulher, a tua vizinha e a adultera. Era só acento. O cara não sabe ler o acento no lugar certo, não sabe o que é a sílaba tônica. E Deus fala. Você consegue ver que tem que ter um mínimo de preparo? Eu não estou dizendo que o pastor, puxa vida, ele tem que ter as melhores faculdades do mundo, não. Mas no mínimo que ele tem que fazer, precisa estudar diariamente, sempre, a Escritura. Então o repórter fala para ele, pastor, o senhor não leu errado? Não é adultera, será que não está escrito adúltera? Olha o acento aqui. Então ele olhou, puxa, será? Eu acho que eu não percebi. Triste, hein? É triste pro cara, né? Se já tinha pegado a mulher dele, já era, meu irmão. Sem chance. Mas você consegue ver? Você não pode, meu irmão, ir a qualquer lugar. Ah, o fulano lá é homem de Deus. Ai, nossa, é uma pessoa dócil, amorosa, sincera. E às vezes são, meus irmãos. Eu não estou dizendo que esse cara era picareta, não. Deus me livre, eu não conheço ele, não posso fazer esse julgamento. Eu não estou dizendo que ele era um picareta, que ele saía com a mulher do irmão, não. Às vezes ele era alguém sincero, alguém dócil.
Mas ele não sabia o básico de interpretação, e você consegue ver a desgraça que ele estava trazendo para uma família, para uma igreja e para a sua própria vida. É por isso que você não pode entrar em qualquer lugar. Às vezes alguns irmãos perguntam para mim: pastor, tem algum problema de estar a igreja ali ou a outra, acolá? Irmão, depende muito. Tem algumas que eu sou você, eu não passava nem na porta. É só revelamento para tudo que é lado. O povo lá não interpreta, porque, meu irmão, aonde você vai, você é alimentado. Quando você para no chinesinho ali e come aquele pastel de carne moída, que é carne de gato, cachorro, sei lá o que é, você é alimentado. Do mesmo jeito que você é alimentado quando você come uma lasanha, um filé mignon lá na sua casa. Quando você vai a uma igreja e ouve alguém expondo a Escritura, você é alimentado. Isso pode fazer um bem para você, te deixar saudável, ou isso pode dar um zurucubaco em você, dar uma virose e arrebentar com você. E dependendo da intoxicação, até morrer. O marido da Mariana, né, teve intoxicação um tempo atrás, estava vindo do Rio de Janeiro lá. É por causa de um negócio que comeu na estrada. Daí você acha que não tem problema nenhum, comida espiritual. Não, pastor, o que eu não concordo entra por aqui, sai por aqui. Você sabe tudo de Bíblia então, né? Temos que tomar cuidado com essas coisas então. Não é assim que hoje o povo interpreta a Escritura? Jesus, ele veio como libertador dos pecados. Hoje em dia, Deus para muitos é o quê? Jesus Cristo é o quê para muitos? Ele é o prosperador. É só para isso. E para encerrar, em João capítulo 7, versículo 15, olha o que diz a respeito de Jesus. O porquê que as pessoas se escandalizavam nele. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Vou explicar para você não interpretar errado, hein? Aí, pastor, Jesus era um baita do analfabeto. Contradizendo tudo que o senhor falou. Jesus fala problema, subir para cima também. Como? Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Primeiro como sabe letras? Sabia. Sem ter estudado. Qual que é o contexto? Jesus fazia homeschooling. É mais ou menos isso. O que é homeschooling? É o ensino domiciliar, igual, por exemplo, eu faço com os meus filhos, né? Eles não frequentam a escola, estudam em casa. Por que eles diziam: como esse sabe letras sem ter estudado? Não é que Jesus não estudava. É que ele não estudava nas escolas da época. Essa era a diferença. Ele não frequentava aqueles clubes da época. Ele não frequentava os pés de Gamaliel, as escolas rabínicas da época. Apenas isso. Mas é óbvio que ele sabia da Escritura, primeiro que ele era Deus. Mas é só por conta disso. Então eu e você precisamos entender. Lembra quando Jesus diz assim, né, que ele vai explicar a Escritura, ele diz: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Isso foi mais uma das coisas que escandalizou os judeus. Por quê? Quando Jesus vem explicar, olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele está dizendo assim, olha, ouviste o que foi dito, a interpretação que os antigos davam, eu porém vos digo. Eu vou dizer para vocês a interpretação correta. E é por isso que ele diz: não adulterarás, eu porém vos digo, né, que ele olhar para uma mulher com intenção impura. O que acontecia? Os judeus, eles sempre gostavam de ficar citando os homens do passado. Por isso que eles diziam: olha, assim como diz o fulano. É mais ou menos aquele pregador que vai pregar, que ele só cita a gente e não cita a Bíblia. Não, porque assim como... Não estou dizendo que é errado citar, não. Só que tem pregação que o cara só cita os outros. Não, porque assim como diz Spurgeon, porque assim como diz John Wesley, porque assim como diz George Whitefield, porque assim como diz Martin Lloyd Jones, porque assim como diz não sei quem, e nunca cita assim como diz a Escritura. Então, como eles tinham o hábito de citar muitos pregadores, talvez para mostrar erudição, porque quando você cita esses homens assim, dá a aparência que você é erudito, que você tem conhecimento. Jesus dizia: eu porém vos digo. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês estão citando um monte de homem aí, né? Agora eu vou dizer aqui para vocês o que eu estou dizendo é verdade. É por isso que o povo ficava louco. Você imagina, é claro que no meu caso é arrogância, é orgulho. Mas eu estou aqui dizendo: ouviste o que foi dito, que Martin Lloyd Jones dizia, Paul Washer, John MacArthur, John Piper, ouviste que esses homens dizem? Eu porém vos digo. Da minha parte é arrogância, claro que é arrogância. Mas era isso que escandalizava aqueles homens. Só que o plano de Deus foi sempre o mesmo, não mudou. O plano de salvação sempre foi pela fé, tanto na antiga dispensação como na nova. A diferença básica é que o povo do Antigo Testamento, eles precisavam ter fé no Messias que viria. Lembra aqueles cordeiros que morriam no culto e todo aquele cerimonial? Era o símbolo de um cordeiro que viria um dia. Então eles eram salvos pela fé no cordeiro que viria. A diferença nossa, que estamos depois da vinda de Cristo, é que nós olhamos para trás e somos salvos pela fé no cordeiro que veio, porque o mandamento é o mesmo: não há um justo nenhum sequer,
Isso aqui é claro que atingia a parte sensível dos judeus, atingia o orgulho intelectual, que eles achavam que eles eram especiais, o orgulho da moralidade, das boas obras, das façanhas, do entendimento. Eles não enxergavam que eles precisavam se humilhar diante daquele carpinteiro de Nazaré e saber que, se não fosse aquela obra redentora, aquele sangue vertido na cruz, não haveria salvação para eles. É por isso que não tem como você ser um crente salvo, orgulhoso das suas obras. Não tem como. A Escritura diz que se tivermos que nos vangloriarmos, nos gloriarmos, devemos nos gloriar no Senhor. É apenas esse orgulho que nós temos que ter. Orgulho daquilo que o Senhor fez por mim e por você. Jesus Cristo veio justamente para o seu povo, mas aquele povo não o recebeu. Essa foi a pior tragédia. Para encerrar, lembra a parábola lá do fariseu e do publicano? O fariseu, Senhor, graças te dou. Esse era o religioso. Esse é o lado que nós podemos cair. Senhor, graças te dou que não sou como os demais. Pessoal, isso é tudo planejando o carnaval já, Deus. Já compraram até roupinha. Já estou planejando o que vai fazer. Mas eu, Senhor, estou aqui planejando jejuar nesses dias. Aleluias. Louvado seja meu nome. É quase isso. Não. Eu e você precisamos entender que os fariseus eram assim. Só que você lembra que ele disse, Senhor, graças te dou que não sou como os demais. Faço isso, aquilo outro. E o publicano lá atrás, não erguia nem a cabeça, mas batia no peito dizendo, Senhor, se propício para comigo, pecador. A Escritura diz que este foi justificado e não aquele. Essa é a grande lição da nação judaica para mim e para você. Essa é a lição, na verdade, de todos os cristãos que acreditam que são salvos pelas suas próprias obras. Eles podem estar muito mais perdidos do que eles imaginam. Aqueles que acham que são salvos por aquilo que eles fazem e não depositam a sua esperança apenas na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez na cruz. Essa pessoa, mesmo dentro da igreja, está mais perdida do que aquele que está se arrebentando no carnaval, se acabando na prostituição, nas drogas e no vício. A conclusão é que eu e você, de fato, devemos andar sempre com reverência, temor, mas principalmente em humildade diante do nosso Senhor. Saber que tudo que nós temos e somos não vem daquilo que nós fazemos, mas vem das mãos do Senhor, da sua obra, da sua morte em nosso favor. Amém, meus irmãos? Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe